CEO milionário convidou o diarista por diversão, mas quando ela chega como uma rainha, todos ficam em choque. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Eu vou fazer isso de verdade. A voz de Álvaro cortou o som das risadas na sala de estar. Ele se serviu de mais um pouco de uísque, o gelo batendo suavemente contra o copo de cristal. Seus amigos, Beto e Ricardo, o olhavam com uma mistura de diversão e descrença. Você não tem coragem, Álvaro, provocou Beto, um rapaz que herdaria o império de construção do pai. Sua mãe, a dona Matilde, teria um colapso nervoso se visse a diarista circulando entre os convidados. Exatamente por isso que vai ser tão bom, Álvaro respondeu, um sorriso maldoso se formando em seus lábios. Imagine a cena, a elite de São Paulo toda aqui, os talheres de prata, as taças de cristal e, de repente, ela, chegando com sei lá que roupa. Ricardo riu alto. Ela provavelmente viria com um uniforme de trabalho. Seria o único traje de festa que ela tem. A crueldade na frase foi recebida com mais risadas. Para eles, Radassa não era uma pessoa. Era uma piada, um objeto de entretenimento para quebrar o tédio de suas vidas perfeitas e previsíveis. A festa, que aconteceria em 2 dias, era apenas mais um evento social no calendário deles, um desfile de roupas de grife e conversas vazias. A ideia de inserir um elemento tão fora daquele universo parecia a melhor diversão que poderiam ter. Preciso de um convite. Um de verdade, disse Álvaro, estalando os dedos para uma das organizadoras da festa que passava apressada pelo corredor. A moça se aproximou, pronta para anotar o pedido. Traga-me um dos nossos convites agora. A organizadora pareceu surpresa, mas não questionou. Minutos depois, ela retornou com o cartão elegante de papel grosso e letras douradas. O nome do convidado estava em branco. Álvaro pegou uma caneta de ouro do bolso e, com uma caligrafia exageradamente floreada, escreveu: Para Hadassa Nogueira. Ele mostrou o convite para os amigos, que aplaudiram a brincadeira. Agora a entrega, disse Álvaro, sentindo uma onda de poder. Preciso fazer isso pessoalmente. Ele deixou os amigos na sala e caminhou pelos corredores de sua própria casa como se estivesse em um safari caçando sua presa. Encontrou Radassa na biblioteca, um cômodo que ele raramente usava. Ela estava de joelhos, limpando com cuidado a base de uma estante de mogno. O cheiro de cera de abelha enchia o ar. Ela parecia pequena e concentrada, completamente alheia ao plano cruel que estava sendo traçado a poucos metros dali. Álvaro parou na porta, observando-a por um momento. Ele limpou a garganta para anunciar sua presença. Hadassa se levantou rapidamente, surpresa ao vê-lo ali, parado. Senhor Álvaro, precisa de alguma coisa? Sim, Hadassa. Eu preciso, ele disse, aproximando-se lentamente. Ele saboreava o momento, o desconforto dela, a maneira como ela evitava olhar diretamente em seus olhos. Ele estendeu o cartão para ela. Isto é para você. Hadassa olhou para o envelope em sua mão e depois para o rosto dele, a confusão clara em seus olhos. Suas mãos, ainda um pouco úmidas do trabalho, hesitaram em tocar o papel caro. O que é isso, senhor? É um convite, disse Álvaro, a voz baixa e carregada de uma falsa gentileza que era mais cortante que um grito. Para a minha festa, no sábado, quero muito que você venha. Considere-se uma convidada especial. Ela finalmente pegou o convite, seus dedos sentindo a textura rica do papel. Ela abriu e leu seu nome, escrito naquela letra elegante. Uma festa. Ali, naquela casa, mas como convidada. A situação era tão absurda, tão fora da realidade, que por um instante ela se perguntou se estava sonhando. Mas o sorriso no rosto de Álvaro, aquele brilho de zombaria em seus olhos, trouxe-a de volta à realidade com uma pancada. Era uma humilhação, um jogo. Ela não disse nada. Apenas ficou ali, segurando o convite, o coração batendo forte no peito.
O silêncio dela pareceu incomodar Álvaro, que esperava uma reação mais dramática, talvez lágrimas ou uma recusa irritada. Então, nós vemos você no sábado? Ele insistiu, o sorriso se alargando. Hadassa levantou o rosto. Seus olhos encontraram os dele por uma fração de segundo. Sua voz saiu firme, embora por dentro tudo estivesse tremendo. Obrigada pelo convite, senhor. Com isso, ela se virou e voltou sua atenção para a estante, pegando seu pano de limpeza como se a conversa tivesse terminado. Desconcertado pela falta de reação, Álvaro deu de ombros e saiu da biblioteca, voltando para os amigos para rir e contar como a diarista tinha ficado sem palavras. Enquanto isso, Hadassa permaneceu de costas para a porta, o convite ainda na mão, sentindo aquele papel como um fardo. O caminho de volta para casa foi longo e silencioso, mesmo com o ônibus lotado e barulhento. Hadassa se sentou perto da janela, apertando a alça de sua bolsa gasta com uma das mãos. Com a outra, ela segurava o convite de Álvaro, que estava guardado como um segredo vergonhoso dentro de um livro antigo. O papel grosso e as letras douradas pareciam um peso ali dentro, um lembrete constante da humilhação que sentira. Cada solavanco do veículo parecia acentuar a distância entre o Jardim Europa, com suas mansões silenciosas e gramados perfeitos, e a sua realidade na comunidade da Zona Sul. Quando finalmente desceu no seu ponto, o ar da noite já estava mais fresco. Ela caminhou pelas ruas estreitas e movimentadas, cumprimentando vizinhos com um aceno de cabeça, o cansaço do dia pesando em seus ombros. Sua casa era pequena, uma das muitas construções simples, mas era seu refúgio. A luz da sala estava acesa, um sinal de que sua vizinha e amiga Miriam ainda estava lá com seu filho. Assim que abriu a porta, um pequeno furacão de cabelos cacheados correu em sua direção. Mamãe! Hadassa se ajoelhou e abriu os braços, recebendo o abraço apertado de Ravi. O cheiro do seu menino, uma mistura de sabonete infantil e biscoito, era o melhor perfume do mundo. Ela beijou o topo de sua cabeça e o segurou firme, sentindo a tensão do dia começar a se dissolver. Ravi se afastou um pouco e, com as mãozinhas ágeis, começou a fazer sinais rápidos. Ele apontava para um desenho na mesa, os olhos brilhando de orgulho, contando sobre seu dia na escolinha. Hadassa sorria, respondendo com seus próprios sinais e com a voz suave, sabendo que ele sentia as vibrações e lia seus lábios com perfeição. O mundo de Ravi podia ser silencioso, mas era cheio de cor, amor e uma alegria contagiante. Miriam, uma mulher de sorriso gentil, observava a cena da cozinha. Ele não parou quieto um minuto hoje, fez até a lição de casa sem reclamar. Obrigada por cuidar dele, Miriam. De novo, disse Hadassa, a gratidão evidente em sua voz. Que isso, minha amiga? Você sabe que eu amo o Ravi, respondeu a mulher. Seus olhos, no entanto, notaram a sombra no rosto de Hadassa. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Você está com uma cara. Hadassa suspirou. Depois de colocar Ravi para dormir, cantando uma canção de ninar em um tom baixo para que ele sentisse a vibração em seu peito, ela foi para a cozinha. Sentou-se à mesa simples de madeira e, finalmente, tirou o convite da bolsa, colocando-o sob a luz amarelada da lâmpada. Miriam se sentou na sua frente. O que é isso, amiga? Parece chique. É um convite, disse Hadassa, empurrando o cartão pela mesa. Do meu patrão, para uma festa na casa dele. Miriam leu as palavras e sua expressão mudou de curiosidade para indignação. Eles estão brincando com você, Hadassa. Isso é maldade. Eles querem rir da sua cara, fazer você se sentir mal. As palavras de Miriam apenas confirmaram o que Hadassa já sentia. Eu sei. Ela sussurrou, o nó voltando à sua garganta. Quando ele me entregou, eu senti tanta vergonha, tanta raiva. Minha primeira vontade foi rasgar em 1000 pedaços e jogar no lixo. Pois é o que você deveria fazer, aconselhou Miriam, a voz firme. Você não precisa passar por essa humilhação. Você é uma mulher decente, trabalhadora.
Uma mãe maravilhosa. Não deixe essa gente rica e sem coração te tratar como um brinquedo. Hadassah ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o convite. Todas as vezes que se sentiu invisível, que foi tratada com desprezo, passaram por sua mente. O jeito como as outras patroas inspecionavam seu trabalho com desconfiança, as conversas que paravam quando ela entrava em um cômodo. Ela pensou em Ravi, pensou no futuro dele, nos desafios que ele enfrentaria. Ela não queria que ele aprendesse a se encolher, não queria que ele aprendesse a ter vergonha de quem era ou de onde vinha. Lentamente, ela ergueu a cabeça e uma nova determinação surgiu em seu olhar. Não, eu não vou rasgar. Miriam a olhou, surpresa. O quê? Você vai? Eu vou, confirmou Hadassah, a voz agora cheia de uma força que nem ela sabia que tinha. Mas não é por eles, Miriam. Não estou indo para agradar ninguém, e muito menos para começar uma briga. Eu vou por mim, e eu vou pelo Ravi. Ela olhou na direção do quarto do filho. Eu vou para mostrar a ele e a mim mesma que nós podemos ocupar qualquer espaço, que a nossa dignidade não é definida pelo endereço onde moramos ou pela nossa conta no banco. Eu vou entrar naquela festa de cabeça erguida e vou mostrar a eles que eu não sou invisível. A decisão, tão clara e forte na noite anterior, pareceu um pouco mais assustadora sob a luz da manhã. Com Ravi já na escolinha, a realidade prática se impôs a Hadassah de uma forma esmagadora. Ir à festa era uma coisa, mas como ir era outra completamente diferente. Ela abriu seu pequeno guarda-roupa, olhando para as poucas peças de roupa que tinha. Eram roupas para o dia a dia, para o trabalho, para ser mãe. Nada ali servia para uma festa na mansão dos Bueno da Silva Prado. O pânico começou a surgir, uma sensação fria no estômago. Por um momento, ela pensou em desistir. Seria muito mais fácil. Mas a imagem do sorriso debochado de Álvaro e, em seguida, o rosto confiante de seu filho a fizeram fechar a porta do armário com firmeza. Não, ela tinha dito que iria, e iria. Então, ela se lembrou de um vestido. Guardado no fundo de uma caixa, havia um vestido que ela usara apenas uma vez, no casamento de uma prima, anos atrás. Ela o comprou em uma daquelas lojas de ponta de estoque, um achado que na época a fizera se sentir especial. Com o coração batendo um pouco mais rápido, ela encontrou a caixa e o tirou. Era um vestido de tecido liso, de um vermelho profundo, quase noturno, simples, de corte reto, sem brilhos ou detalhes chamativos. Ao experimentá-lo, o alívio inicial deu lugar a uma pequena decepção. Estava um pouco apertado nos quadris e um pouco longo demais. Não caía bem, mas Hadassah não era de se render. Ela dobrou o vestido com cuidado e o colocou em uma sacola. Havia uma pessoa na comunidade que talvez pudesse ajudar. Dona Luzia, uma costureira de mão cheia que fazia pequenos milagres com sua velha máquina de costura. A casa de Dona Luzia era cheia de vida, com retalhos coloridos por toda parte e o som constante da máquina trabalhando. A costureira, uma mulher de olhar vivo e mãos ágeis, recebeu Hadassah com um sorriso. Hadassah, minha querida, que surpresa boa. Sente-se. Quer um café? Não, obrigada, Dona Luzia. Na verdade, eu vim pedir sua ajuda, disse Hadassah um pouco sem graça. Ela tirou o vestido da sacola. Eu tenho um evento importante para ir no sábado, e eu só tenho este vestido. A senhora acha que tem conserto? Dona Luzia pegou o vestido, analisando-o com olhos de especialista. Sentiu o tecido, olhou a costura, virou-o do avesso. O tecido é bom, forte. O corte é simples, mas é elegante por isso mesmo. Ela olhou para Hadassah. Experimente para eu ver. No pequeno provador improvisado, Hadassah vestiu o vestido. Dona Luzia a circulou com alfinetes na boca, marcando aqui e ali. A gente solta um pouco aqui na lateral, ninguém vai notar. Subimos a barra uns 2 dedos para dar mais leveza. E aqui no decote, podemos fazer uma pequena dobra, um detalhe. Vai valorizar seu rosto. A confiança na voz da costureira era calmante. Onde vai ser essa festa, se não for muito atrevimento perguntar? É no meu trabalho,
respondeu Radassa, sem dar detalhes. Dona Luzia pareceu entender que ela não queria falar sobre o assunto e não insistiu. Pois então você vai chegar neste trabalho muito bonita e elegante. Deixe comigo. No sábado de manhã eu levo para você. Vai ficar perfeito. Nos 2 dias que se seguiram, a ansiedade de Radassa era uma companheira constante. Cada vez que limpava um objeto de luxo na casa de Álvaro, ela se perguntava se estava fazendo a coisa certa. O medo do julgamento era real. Ela imaginava os olhares, os cochichos, imaginava seu vestido simples ao lado das roupas de grife das outras convidadas. Teria coragem de encarar tudo aquilo? Em vários momentos, a vontade de ligar para Dona Luzia e dizer que não precisava mais do vestido foi imensa. Mas então ela chegava em casa e via Ravi. A força voltava no mesmo instante. Na sexta-feira, ela conversou com Miriam, que já estava a par de tudo. Você tem certeza disso, amiga? Miriam perguntou, a preocupação clara em sua voz. Sabe que eu fico com o Ravi com o maior prazer, mas não quero que você se machuque. Eu preciso fazer isso, Miriam, Radassa respondeu com firmeza. É mais do que uma festa. Você entende, não é? Miriam a abraçou. Eu entendo e estou com você. Vá e mostre a eles a mulher incrível que você é. Eu e o Ravi estaremos aqui, torcendo por você. Aquele apoio era tudo o que ela precisava. A incerteza deu lugar a uma calma determinada. Ela não estava mais com medo. Estava pronta. No sábado à noite, o pequeno apartamento de Radassa estava mais silencioso do que o normal. O único som era o do chuveiro, onde ela se demorava um pouco mais, deixando a água morna lavar não apenas o cansaço do corpo, mas também a ansiedade que ameaçava tomar conta de sua mente. Ao sair, enrolada na toalha, viu o vestido vermelho profundo estendido sobre sua cama. Dona Luzia tinha cumprido a promessa. Ele parecia outra peça. O ajuste era perfeito e o pequeno detalhe no decote dava um toque de elegância que ela não imaginava ser possível. Com as mãos firmes, ela se vestiu. Olhou seu reflexo no espelho simples do quarto. A mulher que a encarava de volta era a mesma Radassa de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma determinação que endurecia a suavidade de seus traços. Ela prendeu o cabelo em um coque simples e baixo, uma escolha que deixava seu pescoço à mostra e lhe dava um ar de seriedade. A maquiagem era mínima, um pouco de cor nos lábios e um traço fino para realçar os olhos. Ela não tinha joias, exceto por um par de brincos pequenos, presente de sua mãe, e era o suficiente. Antes de sair, ela foi até a casa de Miriam para deixar Ravi. Ele já estava de pijama, pronto para dormir. Ao ver a mãe, seus olhinhos se arregalaram. Ele correu até ela, tocou o tecido do vestido e sorriu, fazendo o sinal de bonita com as mãozinhas. Aquele gesto simples encheu o coração de Radassa com todo o combustível que ela precisava. Ela se ajoelhou e o abraçou forte. Eu te amo, meu filho. Se comporte com a tia Miriam, está bem? Miriam assistia da porta com um sorriso de orgulho. Nossa, amiga, você está linda, de verdade. O vestido ficou perfeito. Estou com um frio na barriga, confessou Radassa em voz baixa. É normal, mas lembre-se do porquê de estar fazendo isso, disse Miriam, apertando seu ombro. Respire fundo, você consegue. Agora vai, antes que perca a coragem. Radassa chamou um carro por aplicativo, um luxo que raramente se permitia. Durante o trajeto, observou as luzes da sua comunidade ficarem para trás, sendo substituídas pelos prédios altos e pelas ruas largas e arborizadas do Jardim Europa. Cada quilômetro vencido aumentava a sensação de ser uma estranha, alguém que estava prestes a entrar em um mundo ao qual não pertencia. Quando o carro parou em frente aos portões altos da mansão, ela respirou fundo 3 vezes antes de sair. A música suave e o som de conversas animadas já podiam ser ouvidos do lado de fora. Um segurança de terno a olhou de cima a baixo, com uma expressão de dúvida. Boa noite, pois não? Com a mão firme, Radassa estendeu o convite.
O homem pegou o cartão, olhou para o nome Hadassa Nogueira, olhou para ela novamente e a surpresa ficou evidente em seu rosto. Ele, que a via entrar e sair pelos fundos com seu uniforme de trabalho, não conseguiu esconder o choque. Sem dizer uma palavra, ele abriu o portão. Hadassa caminhou pela entrada de pedras e empurrou a enorme porta de madeira. O impacto foi imediato. Um mar de gente bem vestida, risadas, taças de champanhe e o brilho de joias. O ar era perfumado e a iluminação perfeita. Por um instante ela se sentiu pequena, inadequada, mas então se lembrou do sorriso de Ravi. Endireitou os ombros. O barulho das conversas diminuiu um pouco quando as pessoas começaram a notá-la. Um a um, os rostos se viraram em sua direção. O que se seguiu foi um silêncio rápido, logo preenchido por cochichos. Quem é ela? Uma mulher perguntou ao marido. Não faço ideia, deve ter entrado na festa errada. Ele respondeu com desdém. Os olhares a mediam dos pés à cabeça. Notavam seu vestido sem grife, a ausência de joias, os sapatos simples. Era um julgamento silencioso e cruel. Hadassa sentiu o rosto queimar, mas se recusou a olhar para o chão. Encontrou um canto perto de uma grande janela que dava para o jardim. Um lugar onde poderia observar sem ser o centro absoluto das atenções. Ali, ela permaneceu parada, as mãos cruzadas na frente do corpo, a postura reta, o olhar sereno. Do outro lado do salão, Álvaro ria de uma piada contada por Beto, mas seu riso morreu nos lábios no instante em que a viu. Ele ficou completamente parado, o copo de uísque na mão. A surpresa em seu rosto era total. Ele nunca, nem por um segundo, acreditou que ela realmente viria. Beto, seu amigo, seguiu seu olhar e soltou uma gargalhada alta, cheia de malícia. Eu não acredito. Ela veio. A diarista veio mesmo, Álvaro. Que figura! Ricardo, o outro amigo, se virou e seus olhos se arregalaram em diversão. Que coragem! Ou que falta de noção. E agora, patrão? Provocou ele. A sua convidada de honra está esperando. Não vai oferecer uma bebida a ela? É o mínimo que o anfitrião pode fazer. A zombaria dos amigos, que antes lhe parecia tão espirituosa, agora soava irritante para Álvaro. Todos os olhares no salão se dividiam entre ele, o poderoso herdeiro, e ela, a mulher desconhecida no vestido vermelho. A piada particular dele havia se tornado um espetáculo público, e os holofotes estavam sobre ele. Sentiu o rosto esquentar, uma mistura de raiva e um constrangimento que ele raramente sentia. Ele era Álvaro Bueno da Silva Prado. Não ficava sem ação. É claro que eu vou falar com ela, disse ele, a voz soando mais controlada do que pretendia. Eu a convidei, não foi? Ele entregou o copo para Beto e começou a atravessar o salão. Cada passo que dava parecia amplificado. As conversas diminuíam a sua passagem e o mar de gente rica e elegante se abria para ele. Os cochichos o seguiam, curiosos e cruéis. Ele sentia os olhos de todos em suas costas, mas seu foco estava fixo na mulher parada perto da janela. Ao se aproximar, ele pôde vê-la melhor. Ela não parecia assustada como ele esperava. Não parecia intimidada. Estava apenas ali, quieta, observando as pessoas com uma calma que o surpreendeu. Ele parou na frente dela. De perto, notou como o vestido simples, na verdade, lhe caía muito bem, e como seus olhos escuros eram firmes e diretos. Hadassa, ele começou, tentando usar o tom de ironia de sempre. Você veio, devo dizer que estou surpreso. Ela o olhou diretamente, sem demonstrar nervosismo. O senhor me convidou. Eu vim. A resposta dela foi tão simples, tão direta e sem qualquer acusação que o desequilibrou. Ele esperava lágrimas, raiva ou pelo menos um embaraço evidente. Mas não havia nada disso. E está gostando da festa? Ele perguntou, sentindo-se um tolo pela pergunta vazia e sem sentido. A sua casa é muito bonita, senhor. Ela respondeu com uma educação impecável. A resposta foi um desvio inteligente.
Ela não estava ali para gostar da festa, e sua resposta deixava isso claro. Ela estava ali para honrar o convite, nada mais. E naquele momento, Álvaro começou a entender que ela não era uma vítima frágil. Ele ficou sem saber o que dizer. Olhou ao redor para os rostos curiosos de seus convidados, para a riqueza e o luxo que sempre foram seu ambiente natural. E então olhou de volta para ela, para sua postura reta, seu queixo erguido, sua imensa dignidade em meio a tanto desprezo. E pela primeira vez naquela noite, ele não viu a diarista. Ele viu uma mulher. Uma mulher com uma força silenciosa que ele nunca tinha encontrado antes nas mulheres de seu círculo social, sempre preocupadas com aparências e status. Um sentimento novo e desconfortável começou a surgir dentro dele. A graça da brincadeira havia desaparecido completamente, substituída por um vazio. A festa, seus amigos, as conversas fúteis sobre viagens e negócios, tudo pareceu superficial, sem propósito. Ele abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas foi interrompido. Álvaro, querido, era sua mãe, Matilde, com uma expressão de desaprovação. O que está acontecendo aqui? Quem é esta mulher? Álvaro olhou para sua mãe e depois para Radassa. A resposta automática, a piada cruel, estava na ponta de sua língua. Mas, para sua própria surpresa, as palavras que saíram foram outras. Mãe, esta é Radassa, uma convidada. A frase era simples, mas o peso dela foi enorme. Ele a reconheceu como uma convidada na frente de todos. Chocada com a própria atitude, ele se afastou, deixando as duas ali. Caminhou até o bar, pediu a bebida mais forte que tinham e foi para a varanda, precisando de ar. De longe, ele observava Radassa, que continuava no mesmo lugar, serena. A piada tinha se virado contra ele, e ele não fazia ideia do que sentir a respeito. Álvaro permaneceu na varanda, o ar frio da noite não sendo suficiente para acalmar a confusão em sua mente. Ele observava Radassa de longe. Depois da breve e tensa interação com sua mãe, Matilde, a mulher simplesmente se afastou e voltou para seu posto perto da janela, sem demonstrar qualquer reação. Radassa, por sua vez, sentia o peso de dezenas de olhares. A presença da mãe de Álvaro havia intensificado o julgamento. Ela se sentia como um animal em exposição. O impulso de ir embora era imenso, mas ela se agarrava à sua resolução. Ela não daria a eles o gosto de vê-la fugir. Foi então que seus olhos encontraram o piano de cauda no canto da sala. Era um instrumento magnífico, de madeira escura e brilhante, uma peça que valia mais do que tudo que ela jamais teria na vida. Mas para Radassa, não era um objeto de luxo, era uma lembrança. Uma onda de saudade a atingiu ao se recordar de sua própria mãe, sentada em um piano velho e desafinado, ensinando seus dedos pequenos a percorrer as teclas. A música era o refúgio delas, um pequeno universo de beleza em meio a uma vida de dificuldades. Um impulso, nascido da solidão e da necessidade de se conectar com algo verdadeiro naquele ambiente falso, a dominou. Sem pensar muito no que estava fazendo, ela se afastou da janela e caminhou lentamente em direção ao piano. Os cochichos aumentaram. O que ela vai fazer agora? Uma mulher perguntou, com a voz escorrendo desprezo. Vai ver, quer tirar o pó, respondeu um homem ao seu lado, e algumas pessoas riram baixo. Radassa ignorou. Ela chegou até o piano, passou os dedos suavemente sobre a madeira polida e, com uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha, sentou-se no banco. Ela levantou a tampa que cobria as teclas, revelando o marfim branco e preto. Respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e deixou suas mãos encontrarem uma posição familiar. E então, ela começou a tocar. Não era uma peça clássica complexa ou uma música da moda. Era uma melodia simples, uma canção de ninar que sua mãe costumava tocar para ela. Uma música cheia de sentimento, com notas que falavam de amor, de perda e de esperança. O efeito foi instantâneo. As conversas pararam.
As risadas morreram. Um silêncio profundo tomou conta da sala, preenchido apenas pelo som puro e comovente do piano. As pessoas se viraram. Os rostos, antes cheios de desdém, agora mostravam uma surpresa genuína. Os garçons pararam de servir. Todos olhavam para a mulher no vestido vermelho, cujos dedos, acostumados à dureza da limpeza, agora dançavam sobre as teclas com uma delicadeza e uma paixão inesperadas. Um dos convidados mais jovens, um sobrinho de Álvaro que achava toda aquela gente um tédio, pegou o celular. Ele não estava zombando, estava fascinado. A cena era inacreditável. Ele começou a gravar, capturando o rosto concentrado de Radassa, suas mãos se movendo com segurança e a reação de espanto dos convidados ao fundo. Sem pensar muito, ele postou o vídeo em suas redes sociais com uma legenda simples. Acontece agora, na festa dos Prado. Ninguém sabe quem ela é, mas a mulher está calando a boca de todo mundo. Na varanda, Álvaro ouviu a música. A melodia flutuou até ele, familiar e dolorosamente bela. Ele voltou para dentro da sala, intrigado, e parou como se tivesse levado um choque. Era ela, Radassa, tocando o piano de sua avó com uma intimidade que ele, o dono da casa, jamais tivera com aquele instrumento. Ele a observou, completamente paralisado. Aquela mulher era uma caixa de surpresas. A piada, a humilhação, tudo isso pareceu pequeno e estúpido diante da beleza do que ele estava testemunhando. A última nota da canção soou e permaneceu no ar por um instante. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, em um canto, uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e mais outra. Logo, uma onda de aplausos, tímida no início, mas sincera, se espalhou pelo salão. Radassa abriu os olhos, parecendo despertar de um transe. O rosto corado, ela olhou para as pessoas que a aplaudiam, levantou-se rapidamente do banco e voltou para seu canto perto da janela. O vídeo, naquele exato momento, começava a ser compartilhado. A primeira, a 10ª, a 100ª vez. A história daquela noite estava apenas começando a ser contada. A manhã de domingo chegou com uma normalidade que era quase desconcertante. Para Radassa, a festa na mansão parecia um sonho febril e distante. Depois do momento no piano e dos aplausos inesperados, ela se sentiu ainda mais exposta. Assim que encontrou uma oportunidade, sem se despedir de ninguém, ela pediu outro carro por aplicativo e simplesmente foi embora. Agora, na clareza do dia, um sentimento de vergonha tomava conta dela. Tinha chamado a atenção, exatamente o que prometera a si mesma que não faria. Ela foi buscar Ravi na casa de Miriam, ansiosa para abraçar seu filho e voltar para a segurança de sua rotina. "Amiga, finalmente!" disse Miriam, abrindo a porta com um sorriso curioso. "Eu te liguei umas 10 vezes. Você sumiu ontem. Como foi a noite?" "Foi estranho, Miriam. Eu não sei o que deu em mim", confessou Radassa enquanto tomava uma xícara de café. "Eu só queria que a noite acabasse. Fui embora assim que pude." "Pois parece que a noite ainda não acabou para todo mundo", disse Miriam, pegando o celular. Ela estava olhando as redes sociais e sua expressão mudou para uma de total surpresa. "Radassa, vem ver isso. Rápido!" Radassa se aproximou e olhou para a tela. Era o vídeo. Alguém a tinha filmado tocando piano. A qualidade era boa. O som era claro. Seu rosto estava em destaque. Abaixo da imagem, o número de visualizações subia a cada segundo. 10.000, 20.000, 50.000. Os comentários se multiplicavam. "Que mulher incrível! Que talento! Quem é ela? Precisa ser descoberta." Radassa sentiu o ar faltar. Seu momento de refúgio, seu ato privado de coragem, agora era um espetáculo para milhares de estranhos. "Meu Deus, Miriam, eu não queria isso. Eu não queria que ninguém visse." "Amiga, as pessoas estão te elogiando, estão te chamando de forte, de talentosa." Tentou consolar Miriam, mas Radassa balançou a cabeça, sentindo uma nova onda de humilhação.
Era uma exposição que ela não havia pedido. Enquanto isso, na mansão dos Bueno da Silva Prado, Álvaro acordou com uma forte dor de cabeça e uma sensação de irritação. A imagem de Radassa no piano não saía de sua mente. Ele tentou ignorar, focando nos e-mails de trabalho em seu escritório luxuoso. Foi quando Lúcia, a diretora de recursos humanos de sua empresa, ligou. Sua voz era urgente. Senhor Álvaro, bom dia. Desculpe ligar em um domingo, mas o assunto é grave. O senhor já viu o que está acontecendo nas redes sociais sobre a sua festa? Não me diga que aquele vídeo idiota está dando o que falar, respondeu Álvaro com aspereza. É muito mais do que isso, senhor, disse Lúcia. O vídeo viralizou. Mas o problema são as narrativas que estão surgindo. No começo eram só elogios, mas agora as pessoas descobriram quem é a mulher. Estão dizendo que ela é sua diarista. Álvaro sentiu um frio na barriga. Lúcia continuou, a voz tensa. A história se transformou. Alguns veículos de notícias já publicaram matérias sobre a diarista que humilhou a elite com seu talento. Estão nos acusando, a empresa e sua família, de exploração, de usar uma funcionária como entretenimento. O nome da construtora Prado está sendo associado a um debate sobre preconceito e assédio moral. Nossos parceiros comerciais estão começando a ligar. Virou uma crise de imagem. Álvaro abriu o notebook e viu com os próprios olhos. As manchetes estavam por toda parte. Os comentários eram uma avalanche de opiniões. Havia defensores de Radassa que a chamavam de heroína. E havia os que atacavam sua família e sua empresa, exigindo um posicionamento. Sua brincadeira estúpida, seu ato de arrogância, havia escapado de seu controle e agora ameaçava o império que seu avô construiu. A raiva inicial deu lugar ao pânico. Ele, que sempre controlou tudo, estava perdido. Não adiantava dinheiro, não adiantava poder. Ele olhou novamente para o vídeo, para o rosto sereno de Radassa enquanto tocava. Ela não tinha feito nada. A culpa era inteiramente dele. Ele havia acendido o fogo e agora o incêndio ameaçava queimar tudo ao seu redor. A realidade de suas ações o atingiu com força. O problema não era o vídeo, o problema era ele. E pela primeira vez em sua vida, Álvaro Bueno da Silva Prado não fazia a menor ideia de como consertar o estrago que havia feito. Passaram-se 2 dias, 2 dias em que a internet não falava de outra coisa. O vídeo de Radassa tocando piano era onipresente e com ele a história da diarista que foi convidada para uma festa como motivo de piada. Para Radassa, esses dias foram de reclusão. Ela não saiu de casa, exceto para levar e buscar Ravi na escolinha. Desligou o celular, cansada de ver seu rosto em todos os lugares e de receber ligações de números desconhecidos. Sentia-se prisioneira de uma fama que nunca desejou. Sua casa, antes um refúgio, parecia agora uma gaiola, protegendo-a dos olhares curiosos dos vizinhos e da imprensa que, vez ou outra, aparecia na entrada da comunidade. Na sede da construtora Prado, o clima era de guerra. As reuniões de Álvaro com sua equipe de gestão de crises eram tensas e improdutivas. A sugestão era sempre a mesma: uma nota de desculpas formal, uma doação para uma instituição de caridade e esperar a poeira baixar. Mas Álvaro sabia que aquilo não seria suficiente. A cada vez que assistia ao vídeo, ele não via uma crise de imagem. Ele via a força silenciosa de Radassa, a dignidade em seu rosto, a beleza em sua música. E via a si mesmo, refletido nos comentários odiosos, arrogante, vazio, cruel. Na terça-feira de manhã, ele tomou uma decisão que chocou a todos em sua equipe. Cancelem a coletiva de imprensa e esqueçam a nota oficial por enquanto, disse ele, levantando-se da mesa de reuniões. Eu vou resolver isso, pessoalmente. Ignorando os protestos de seus assessores, Álvaro pegou a chave de seu carro importado e dirigiu. Mas não foi para casa.
Ele colocou o endereço da comunidade de Hadassah no navegador e seguiu o caminho, o coração batendo forte no peito. Foi a primeira vez que entrou com seu carro de luxo naquelas ruas estreitas e cheias de vida. As crianças paravam de jogar bola para olhar, os adultos o encaravam com desconfiança. Ele se sentiu um completo estranho, um invasor. Era exatamente como Hadassah devia ter se sentido ao entrar em sua festa. Ele encontrou a casa simples, pintada de um azul desbotado. Estacionou o carro, atraindo ainda mais atenção, e ficou alguns segundos parado, tomando coragem. Finalmente, saiu e bateu na porta. Hadassah abriu. Ao vê-lo ali em sua porta, seu rosto se fechou. A surpresa inicial deu lugar a uma expressão de desconfiança e cansaço. Ravi apareceu atrás dela, agarrando sua perna e olhando com curiosidade para o homem alto e bem vestido. "Senhor Álvaro, o que o senhor está fazendo aqui?" A voz dela era fria. "Hadassah, olá." Ele começou, sentindo-se desajeitado. Eu sei que não tenho o direito, mas eu preciso conversar com você. Posso entrar, por favor?" Ela hesitou por um longo momento, mas por fim abriu espaço para que ele passasse. A casa era pequena e humilde, mas impecavelmente limpa e arrumada. Havia desenhos de Ravi pregados na parede e um vaso com uma única flor sobre a mesa. Aquele ambiente simples e cheio de afeto era um contraste brutal com a frieza de sua própria mansão. "Eu vim aqui para pedir desculpas", ele disse, de pé no meio da pequena sala, sem saber o que fazer com as mãos. "O que eu fiz foi horrível. Foi um ato de arrogância, de crueldade. Eu usei você e sua vida como uma piada, e não há justificativa para isso. Eu sinto muito, de verdade." Hadassah continuou em silêncio, os braços cruzados, esperando. "Eu sei que palavras não consertam o estrago", continuou ele, a voz mais firme. "E não estou aqui só para tentar salvar a imagem da minha empresa. Estou aqui porque o que aconteceu me fez enxergar muita coisa em mim." Ele fez uma pausa. "Eu quero fazer a coisa certa. E não é com uma doação. É com uma atitude real." Ele a olhou nos olhos. "Eu quero criar um projeto social na minha empresa. Um programa de verdade para dar apoio a mães solo, com creche, cursos de capacitação e um núcleo especial para crianças com deficiência auditiva, com fonoaudiólogos e suporte. Mas eu não quero que seja só marketing. Quero que seja real. E para ser real, precisa de alguém que entenda essa luta. Por isso, eu vim te oferecer um emprego, para você liderar esse projeto, com salário, com equipe, com poder de decisão, para que a sua voz e a de tantas outras mulheres seja ouvida." Hadassah o encarou, processando a informação. A surpresa era evidente em seu rosto, mas a desconfiança ainda estava lá. "E por que eu? Para o senhor usar minha imagem e limpar o nome da sua empresa?" A pergunta foi direta, sem rodeios, e Álvaro sabia que merecia. "Eu não vou mentir, isso ajudaria a empresa, mas não é por isso que estou te oferecendo. Estou oferecendo porque você é a pessoa certa, porque você tem a força e a dignidade que esse projeto precisa, porque você não abaixou a cabeça. A decisão é sua, mas a oferta é séria." Hadassah ficou em silêncio por um longo tempo, processando a oferta de Álvaro. O homem que poucos dias antes a tratara como um objeto de diversão estava agora em sua sala, oferecendo-lhe uma oportunidade que parecia saída de um sonho. Ela olhou para Ravi, que havia parado de brincar, e agora olhava para os dois, tentando entender a tensão no ar. Aquele projeto não era sobre ela, era sobre ele, e sobre todas as crianças como ele. A desconfiança em seu coração travou uma batalha com a esperança que a proposta acendia. Finalmente, ela encontrou sua voz, e ela era firme. "Senhor Álvaro", ela começou, e ele notou que ela ainda mantinha a formalidade, a distância. "Eu preciso deixar uma coisa muito clara. Se eu aceitar isso, não é pela fama que esse vídeo me deu. Eu não quero ser um rosto bonito na propaganda da sua empresa para dizer que ela mudou. Eu não busco fama, eu busco respeito."
Ela deu um passo à frente e seus olhos não vacilaram. Eu preciso da sua palavra de que terei autonomia, que poderei contratar as pessoas que realmente precisam e não as que ficam bem no papel, que o orçamento será para o projeto e não para a publicidade. Eu preciso saber que isso é para ajudar pessoas de verdade, não apenas para salvar a reputação da sua família. Suas condições foram ditas com uma clareza e uma força que impressionaram Álvaro mais uma vez. Ele viu que ela não estava negociando um salário ou benefícios. Estava negociando a alma do projeto. Você tem a minha palavra, Radassa, ele respondeu com uma sinceridade que o surpreendeu. Você terá total autonomia. O projeto será seu. A única coisa que eu peço é que me mantenha informado, que me ensine a ver o que eu nunca soube enxergar. Radassa o estudou por mais um momento. O desespero e o pânico que ela vira em seu rosto antes haviam sido substituídos por algo que parecia genuíno. Uma vontade de mudar. Ela olhou para Ravi novamente e a decisão se tornou simples. Então eu aceito. O sim de Radassa marcou o início de uma transformação profunda. Nas semanas seguintes, ela trocou o uniforme de diarista pelo ambiente corporativo da construtora Prado. No começo, os funcionários a olhavam com curiosidade e um certo preconceito, mas sua abordagem direta e seu conhecimento prático das dificuldades que as mães enfrentavam logo conquistaram o respeito de sua pequena equipe. Ela não se sentava em sua sala. Estava sempre em movimento, visitando creches, conversando com especialistas, entrevistando candidatas para as vagas em sua própria comunidade. Mulheres como ela, cheias de potencial, mas limitadas pela falta de uma rede de apoio. Álvaro cumpriu sua promessa. Ele não interferiu, mas se fez presente. A pedido dela, ele a acompanhou em algumas visitas. E pela primeira vez, ele viu a realidade nua e crua das comunidades que seus prédios de luxo ajudavam a esconder. Ele ouviu as histórias das mães, viu as condições das creches e sentiu o peso de sua própria ignorância. Seus antigos amigos, Beto e Ricardo, pararam de ligar. Seus mundos já não se comunicavam mais. Álvaro encontrava mais sentido em uma conversa de 30 minutos com uma das mães do projeto do que em uma noite inteira de conversas vazias em um restaurante caro. Meses depois, o projeto Recomeçar foi inaugurado. Não era mais uma sala, mas um andar inteiro em um dos prédios da empresa, adaptado com uma creche modelo, salas de terapia e espaços de treinamento. Na cerimônia de inauguração, Radassa subiu ao palco. Simples, em um vestido discreto, ela falou não como uma executiva, mas como uma mãe. Oportunidades não são caridade, disse ela, a voz firme ecoando pelo auditório. São o reconhecimento de que todo ser humano tem valor. Hoje, estamos apenas reconhecendo o valor de mulheres que constroem o futuro todos os dias, em silêncio. Álvaro estava na primeira fila, ao lado de Ravi, que usava seus aparelhos auditivos com orgulho. Ele não olhava para Radassa como o patrão, mas com uma admiração profunda, quase reverência. Quando ela desceu do palco, ele foi ao seu encontro. Você conseguiu, Radassa. Foi incrível, disse ele. Ela sorriu, um sorriso genuíno e sem barreiras. Nós conseguimos, Álvaro. O uso do primeiro nome dele, sem o Senhor, selou a jornada. Não eram mais patrão e empregada, eram parceiros. A história que começou com um convite cruel havia terminado com um convite para uma vida com mais propósito. Radassa não derrubou os muros que separavam seus mundos, mas construiu uma ponte. E ao fazer isso, mostrou a um homem que tinha tudo que a verdadeira grandeza não está no luxo que se acumula, mas na coragem de ser autêntico e na capacidade de, finalmente, enxergar e valorizar quem sempre foi invisível. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal.
Até a próxima.